Bom, gente, nós temos uma situação que é cada dia mais comum, né? Que é a depressão. E a depressão tem afetado aí a vida de muitos jovens, de muitos adolescentes e até de muitas crianças. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Pois bem, gente, então nós vamos falar da depressão, né? E eu vou recortar a fase da adolescência para fazer a discussão desse vídeo aqui, porque a depressão ela é muito mais comum de acontecer entre adolescentes e adultos do que entre crianças, né? Só que a primeira coisa que eu quero te falar nesse vídeo, e que eu peço que você preste bastante atenção, é que a gente não pode confundir a depressão patologia com a depressão, a palavra depressão que a gente usa no linguajar popular, tá? A depressão patologia, gente, é a diminuição em alguns neurotransmissores, né? O que são esses neurotransmissores, Michael? São substâncias químicas que conduzem a informação de um neurônio para o outro. Então, os neurotransmissores, eles comunicam sensações, sentimentos, né? Então, aquela sensação de alegria, de satisfação, ela é transmitida por neurotransmissores. Quando você tem diminuídos esses neurotransmissores, a pessoa não tem a comunicação no cérebro dessa informação, da alegria, da satisfação. Então, a ausência dessa alegria e dessa satisfação é que vai gerar o estado de depressão na pessoa. Tá certo? Isso é a patologia, né? Agora, a gente costuma falar de depressão na linguagem popular, às vezes de maneira até errada, né? Você vê um amigo seu, um colega que tá meio triste, que tá meio pra baixo, fala, ei, fulano tá deprimido, né? Isso é um linguajar popular. Eu não vou dizer que tá errado, mas a gente tem que conseguir separar uma coisa da outra, tá? Mas o que eu vou conversar com você aqui agora serve para você usar até nas duas coisas, tá? Se você está preocupado com seu filho, adolescente, se você tem um diagnóstico de depressão do seu filho, ou se você desconfia que ele possa ser deprimido ou depressivo, ou se é ou se não é a doença, o que eu vou conversar aqui com você vai servir do mesmo jeito, tá? E o que é o negócio? O tratamento da depressão, gente, ele é feito por profissional, tá? Não adianta você tentar o remédio natural que minha avó falou, dificilmente vai ajudar. O pessoal, põe no grupo de oração, sei lá, põe no... Não. Depressão é uma doença séria, tem que ser tratada por dois profissionais principalmente, que é o psiquiatra e que é o psicólogo, né? O psiquiatra vai fazer uma intervenção ali com medicamento, ou com alguma terapia no nível psiquiátrico, né? E o psicólogo vai ajudar a pessoa a lidar com os conflitos internos dela, o que tende a diminuir o estado da depressão. Ponto final. Mas você, como pai, que não é profissional, não é médico, tem algumas coisinhas que você pode ajudar a tirar o seu filho desse quadro, desse estado de depressão, né? E quais são essas coisas? Você tem que entender o seguinte, olha só. Se a gente está falando de adolescência, eu vou te falar de duas características de adolescente aqui que você pode interferir nelas. A primeira é a crise existencial da adolescência. Um adolescente ele tem muita dificuldade de compreender a importância dele no mundo. Ele tem dificuldade de compreender a importância dele no mundo e como é que isso vai se mostrar? Dificilmente você consegue ouvir de um adolescente ele te dizer o motivo que ele tem para ficar vivo. Experimenta perguntar qual que é o seu motivo de viver. O menino vai ficar meio reticente, assim, não sei e tal. Por quê? Porque ele ainda não tem um papel social estabelecido, né? Você, adulto, tem um papel social estabelecido. Você trabalha numa empresa tal, você tem uma importância lá na sua empresa, você é pai do seu filho, você é esposo da sua esposa ou esposa do seu esposo, enfim, você tem um papel social bem estabelecido, que você enxerga ele com muita clareza. Maicon, qual é o seu motivo de viver? A minha atuação profissional, a minha família, de quem eu cuido, quem eu sustento, quem depende de mim para viver. Isso é muito claro para mim e é muito claro para você também. Mas no adolescente não. A adolescência é exatamente o período da vida em que ele está descobrindo o papel social dele. Então muitas vezes ele não sabe o papel social dele, ele está descobrindo isso. E isso forma um vazio existencial na pessoa. Então, ele tem um vazio, ele não sabe para que ele vive, então ele fica naquele limbo, naquela situação assim, se eu morresse, o pensamento ocorre mesmo, tá? Esse pensamento que eu tô falando aqui. Se eu morresse não ia fazer falta, não.
Ninguém depende de mim, ninguém. Aí muitas vezes ele tem conflitos, então ninguém gosta de mim. Se esse pensamento ocorrer no momento em que você der uma bronca nele, ele vai ficar, nem meu pai gosta de mim, enfim. Então ele tem esse vazio existencial que eu vou te ensinar daqui a pouquinho como é que você vai lidar com ele. E outra coisa, gente, é o isolamento, tá? A depressão acontece muito mais em adolescentes isolados, quer dizer, o adolescente, ele precisa muito interagir com os iguais, com os pares dele, com pessoa da idade dele. Por quê, Maicon? Porque ele está vivendo uma série de conflitos e são conflitos constrangedores para ele discutir com você, que é pai. São conflitos no limite da sexualidade, são conflitos no... Sabe esse tipo de pensamento assim, se ele sabe ou não sabe beijar na boca? Qual é o tempo ideal dele perder a virgindade? Ele é ou não é atraente sexualmente para o sexo oposto? Então, quer dizer, esse tipo de conflito, ele só dilui ele só diminui ele no contato com iguais a ele. É muito difícil um adolescente ter coragem de discutir isso com o pai e com a mãe, né? Por exemplo, ele não vai chegar para você para discutir com você a questão da virgindade, por exemplo, porque ele tem medo de que você vá fazer com ele um discurso moralista. É o que 90% dos pais vão fazer. Nem sempre é o que ele quer ouvir, né? Então ele não vai te perguntar uma coisa que ele não quer ouvir a resposta, concorda? Então isso vai gerar, esse isolamento vai fazer com que ele não tenha com quem diminuir, discutir, repensar esses conflitos. E isso vai gerar uma sensação de angústia enorme, uma enorme sensação de angústia nele. E quando eu pego essas duas coisas, o isolamento e esse vazio existencial, e somo eles a uma outra tristeza, a uma outra angústia, ou a uma depressão patológica, uma coisa potencializa a outra. Então acaba aumentando o sofrimento. Então você que é pai, você que é mãe, já vou te dar 2 diquinhas agora para você tentar ajudar o seu filho aí a diminuir a depressão, até sair dela se for o caso, que é o seguinte: ajude o seu filho a encontrar um motivo para viver. Como que é isso? Encontrar esse motivo para viver, geralmente a gente encontra em atividades que promovam o desenvolvimento subjetivo dele. O que é isso, Maicon? Atividades esportivas, atividades culturais, tipo assim, quando ele faz parte de um grupo de teatro, quando ele faz parte de uma banda, quando ele faz parte de um time de futebol, de basquete, de vôlei, ou quando ele faz parte de um grupo de street dance, enfim. Cada pessoa tem a sua personalidade mais ou menos adequada para uma atividade ou outra. Então, se você ouve falar do seu filho assim, ó, por exemplo, você tá lá com seu filho triste, isolado, quieto, tá com medo dele tá com depressão, ou acabou de ouvir o diagnóstico de depressão, nossa, meu, eu tenho maior vontade de tocar guitarra. Pega esse moleque, corre e matricula na guitarra. Faça um esforço, dá um jeito aí, eu sei que a vida de todo mundo é corrida, mas tenta atender isso. Por quê? Se ele tá ali na guitarra, ele passa a pensar assim, ó, por exemplo, daqui a 3 meses eu tenho uma apresentação. Então, essa apresentação, essa ansiedade pela apresentação, pelo espetáculo, pelo show, pelo jogo, pelo campeonato, enfim, isso vai gerar uma motivação da vida dele para aquela atividade. Então, ele vai passar a viver por conta daquilo. Aonde você é importante, adolescente Maicon? Ah, não, eu sou importante no meu time de futebol. Então esse é o meu motivo para viver. Se eu morresse, meu time ia perder. Então eu vou continuar vivo para o meu time ganhar, entendeu? É mais ou menos isso que vai motivar o adolescente. Então, o que ele gostar, o que for da afinidade dele, você coloca ele para fazer, que vai fazer bem. Ah, Maicon, mas vai atrapalhar a escola, não sei o quê. Às vezes é mais importante ele estar se sentindo bem, tirando nota ruim, do que se a nota dele tivesse boa, ele está se sentindo mal. Então, tente atender o esporte que ele quer, o instrumento que ele quer tocar. Os pais têm muito medo. Ah, meu filho quer fazer teatro, Maicon. Aí ele vai acabar querendo ser ator, vai virar esses atores aí de circo, sei lá. E aí a gente tem medo de que ele não tenha um futuro financeiro, material muito, muito promissor e tal. Mas quando ele encontrar a vida adulta, ele vai encontrar o caminho dele. Por enquanto, cuide dessa subjetividade, tá? E outra coisa, todo esforço que você puder fazer para permitir que ele conviva com outros adolescentes, faça, tá?
Às vezes você está preocupado com seu filho brincar na rua, sei lá, ele tem 14 anos e ele quer sair pra rua para conversar com a galerinha, não sei o que, você tá com medo de rolar uma droga, não sei o que e tal. É claro que é uma coisa que você tem que controlar mesmo, mas tenha em mente que ele estar ali com a galerinha, com 5, com 6, com 4 amigos, ou ele ter pelo menos um melhor amigo, isso vai ser muito importante para ele. Se você ficar olhando um recreio de ensino médio, ou um recreio de 7º ano, 8º ano, 9º ano, você vai ver que os meninos ficam agarrados. Eles agarrado com um, aí ele solta de um, agarra com o outro, eles chupam o mesmo pirulito, eles se beijam, se abraçam, sentam no colo. Quando você olha, tem gente que fica assim, uai, mas o que é isso? Esses meninos são depravados. Não é, gente, isso não é sexo. Isso é eles dando vazão para a afetividade, para a ansiedade afetiva que ele tem. Então deixa que ele faça, tá? Não faz mal, não tem problema isso. Ele tá só dando vazão a um vazio afetivo, né, que ele tá sentindo naquele momento, que é específico próprio da fase da vida que ele tá vivendo. E é muito melhor que ele tenha alguém para abraçar nesse momento do que ele não tenha. Ah, não, mas ele pode vir aqui abraçar a mamãe. Mas ele não quer abraçar a mamãe, não. Me desculpa, mas ele quer ter esse laço afetivo neste momento da vida. Não é com a mãe, não é com o pai, não é com o irmão. Geralmente ele quer fazer parte de um grupo social X, lá da escola, ou da rua, do condomínio, da pracinha, do evento esportivo que ele faz parte, da galera da banda lá que ele toca, enfim. Então, vocês viram que as duas coisas são complementares, inclusive, né? Então, se você tá com esse problema do seu filho depressivo, triste, né, e tal, e você conseguir mobilizar a sua vida para permitir que ele tenha esse contato com outros adolescentes, que ele possa conviver com outros adolescentes, deixa e tenta estimular com que isso aconteça, tá? Acredita em mim, vai fazer bem para ele, vai fazer mais bem do que mal. É claro que numa dessa ele pode, sei lá, você pode ter que se preocupar com ele namorando, enfim, ou tá, sei lá, tem menino ali que, sei lá, tem medo de beber, sei lá. Sempre tem esses medos mesmo, é normal da vida e vai acontecer, e a gente que é pai, eu sou pai, eu sei, a gente vai conviver com esse medo a vida inteira, né? Mas acredita em mim, entenda que esse contato com outros da idade dele, mesmo sob esse risco que eu acabei de citar, é importante para ele, para preencher esse vazio afetivo. Então, se você puder promover isso, promova, tá certo? E aí, o que você achou do vídeo? Se você gostou, cara, dá um likezinho aí, tá? Você vai ajudar muito a esse vídeo encontrar relevância no YouTube, a ser mostrado para mais pessoas, tá? Se você tem um filho aí com depressão, tá com medo do seu filho ser depressivo, conta a sua história aí nos comentários, tá? Conta a sua história, me conta seu caso. Se for o caso, a gente até faz um vídeo para responder as suas perguntas, se for o caso, tá? Mas interage aí com a gente, que vai ser um prazer para nós, tanto para mim quanto para o professor Renato, poder interagir com vocês, responder as perguntas, tá certo? Gente, muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim e até o próximo. Tchau, tchau.